Responda lá. Você já pensou sobre essa temática, ter filhos ou não? Já discutiu com seu parceiro a respeito? Então participa lá junto com a gente que daqui a pouquinho vamos saber. Gabi, é preciso pensar bastante a respeito antes de partir pro finalmente, né? Ter ou não filho, você acha que é uma temática que deve ser debatida entre os casais? Com certeza, logo no início do relacionamento, né? Conversar com o cônjuge, né? Com o futuro cônjuge, saber o que ele tem como plano, o que ele espera, o que a família dele traz também disso, né? Enfim, traçar, definir esse perfil de como é que vai ser essa relação, né? Porque muitas das vezes as mulheres, principalmente, acabam se frustrando, né? De entrar num relacionamento e aí depois o marido, não, eu não quero ter filho. E aí, como é que fica, né? Então, por isso a importância da comunicação é bastante importante. Então, até mesmo antes de chegar ao casamento, já é importante ter essa conversa. Claro, gente, pelo amor de Deus, não vai fazer isso na primeira semana, que vai assustar a pessoa, né? Vai correr fora. Vai correr fora. Mas é claro que à medida que o relacionamento vai amadurecendo, é importante você já saber se aquela pessoa está afinada com você no mesmo desejo, né? Exato, com certeza. E aí a gente vai evitar também de que, de repente, você tenha a frustração, como você falou, ou que, de repente, são pessoas que têm planejamentos de vida completamente diferentes, né? Por exemplo, o que muda no relacionamento após a chegada dos filhos? Os homens, né, eles temem muito, né, esse distanciamento com a mulher, né, temem essa divisão, né, do afeto, né, essa questão também da mulher ter que um tempo muito mais dedicado ao filho, né? E acaba que se isso não foi conversado antes, porque muitas das vezes também tem a situação de que a mulher planeja aquele filho, faz todo lá o trama e na hora engravida e aí o cara não está preparado para aquilo, né? E se era um desejo só dela. Então isso precisa ser bastante conversado para que o filho seja algo que o casal deseja e não somente um ou outro. E tende a mulher para a coisa, né, da maternidade, aflorar, né, de uma forma muito mais forte, mais intensa e muitas vezes até mais precoce do que o próprio homem. A mulher parece que tem essa necessidade de uma forma muito mais voraz, de ser mãe. Então, ela precisa administrar bem. Como que você acha que isso pode ser feito para que ela administre o casamento? Inclusive, isso vem muito a enriquecer aqui o nosso bate-papo. Nós achamos na internet uma pesquisa recente, uma pesquisa britânica, que afirma que os casais sem filhos são mais felizes do que no casamento do que aqueles que já têm filhos, né? Então, assim, nos leva a crer que é como se ela, antes de ter filhos, o casal pudesse se curtir mais, ter mais tempo a dois, e depois que tem filho, o cenário muda um pouco. É preciso se preparar para isso, como reverter isso para que o relacionamento não caia numa rotina e que todas aquelas problemáticas, né, que vem junto com as questões domésticas, as questões do filho, não atrapalhem no amor do casal. Eu acredito muito nessa questão do nosso quadro, né, DR, né, discutir realmente a relação. Se é algo que já teve filho, né, ela tentar reverter essa situação, ter um horário dedicado também ao esposo, né, fazer algum programa, ter um tempo ali determinado e saber dividir esses papéis, ora mãe, ora mulher, né, para que não seja... Porque senão vai acabar distanciando essa relação, onde vai ter divergências, vão começar a ter contendas e até mesmo pode surgir a separação. Existe muito casos de depois de ter tido filho, né, de não ter essa comunicação, de não ter feito esse planejamento familiar, haver essa separação mesmo. Olha só, então tem que dar uma administrada, né, para que ela possa ser mãe, ser mulher e tantos outros papéis, que é cumulativo, né, o papel da mulher. Então é preciso ter muita tranquilidade para isso, né? Agora a gente também não pode deixar de pensar numa estrutura familiar moderna, né? Verdade. Onde, por exemplo, o casal não tem o filho, mas um dos parceiros já tem filhos de outras relações, de casamentos ou não. Como tentar contornar para que essa criança, apesar de não ser fruto daquele casal, mas que ela se sinta também parte daquela família e que possa ter uma relação amistosa, né, entre ambos?
Aí tem que ver como é que a gente não tem uma receitinha pronta, né? Mas tem que ver também como é que é essa relação com o ex-parceiro, né? Saber se há um bom diálogo, se permite, né, também esse contato com o outro cônjuge. Mas saber adequar, ter os momentos certos, né? O momento também, por exemplo, do pai, ter o momento com o filho, também ter o momento a três, né? Trazer essa nova esposa para esse momento também, mas ele separar que também ele precisa ter um momento também com o filho sozinho. Ter aquela relação entre os dois, não necessariamente aquele novo parceiro tá ali inserido. Porque a gente hoje em dia, né, as relações cada vez são mais múltiplas. Assim, você vê que aquela criança, ela tá num contexto familiar, mas aí de repente ela também já tem uma outra família, então assim, essas indas e vindas para quem vivencia, precisa ter muita habilidade até para que a criança absorva isso sem nenhum problema, conseguir entender, não tenha os ciúmes, né, exacerbado, porque acaba tendo também. É natural a gente também pensar, Gabi, quanto à disputa dos parceiros pela atenção um do outro, né? Às vezes, com a chegada do filho, isso tende a acontecer mais com a mulher, como você falou, de dar aquela atenção maior para o filho. Como o marido, como a mulher tentar reverter isso para que o marido não se sinta ali numa competição? Quem vai ter a atenção da mãe, né, da parceira, o filho ou o marido? Dá para tentar amenizar isso aí? Hoje a gente vive num mundo onde não existe mais bem só aqueles papéis delimitados, né? O que é o papel da mulher, o que é o papel do homem. Então pode trazer esse homem também, esse pai, a ter algumas atributos que eles têm que desenvolver com a criança. Por exemplo, hoje é o seu dia de dar banho, não, vem aqui, vem conhecer, olha o corpinho dele, olha que coisinha fofa. Trazer com que ele dentro dessa relação, né? Não precisa ser o vínculo, lógico que acaba sendo maior pela mãe ter que carregar aquele bebê na barriga, mas não precisa ser somente a mãe, né? O pai também pode e deve participar. Isso vai fazer bem para a relação dos três. E diminuir a disputa, né? Da atenção pela criança, pelos um parceiro do outro. Inclusive, nós lançamos a enquete na internet e já vamos ler aqui algumas opiniões. Olha, o Paulo Guilherme mandou o seguinte, olha, a gente perguntou, filhos, ter ou não, quais os prós e contras. O Paulo Guilherme mandou o seguinte, olha, claro que sim. Acho que a maior dificuldade em tê-los será conseguir educá-los em meio a tanta violência de hoje. Mas pretendo ser um bom pai e fazer parte de todo o processo educativo dos meus futuros filhos, apesar de ainda ter seus 18 anos, né? Legal, ele já é consciente, assim, apesar de muito novo, já tá aí fazendo planos. Mas isso também, a gente está falando aqui sobre a questão emocional, mas também planejar quanto a estratégias financeiras, a questão da educação, da atenção, quanto você pode se doar para aquela criança, também precisa ser questionado. Com certeza. Né? E hoje, nessa situação em que a mulher, por exemplo, vive, né, ela foi chamada a tomar conta também do mercado de trabalho. Então, acaba que ela tem diversas funções. Ela acaba tendo que administrar a casa, também estar no trabalho. Ser a melhor em tudo. Isso, e acaba que tem até alguns filósofos que colocam que a mulher foi enganada, né? Ela teve essa revolução e feminina, ela foi para o mercado de trabalho e agora ela está tendo que dar conta de tudo. Resumindo, a gente se ferrou, né, menina? Porque a carteira assinada é uma só, a gente tem um monte de função. Antes ficasse logo em casa mesmo, só cuidando dos meninos, a coisa ia ser mais simples. E aí agora ela revê essa questão até mesmo da idade, né? Porque agora já tem outras formas de reprodução também, a tecnologia já ajuda com relação à idade. Então tem certas situações que eles vão adiando, né, esse projeto de maternidade, de ter filhos. É uma questão que deve ser pensada, né? Alguns substituem também pelo bichinho de estimação, tem né? Vai ocupar aqui. Olha só, temos mais sugestões. Olha, o Natanael Martins está dizendo, claro, filhos são a bênção de Deus e a nossa herança. Tá certo que para educar os nossos filhos nos dias de hoje é complicado, mas a educação a gente aprende e as conquista. Já tenho o meu e darei toda a educação que aprendi com os meus pais. Beijos, Carol, sou seu fã. Olha, bacana, a gente vê que todo mundo, apesar da gente saber que tudo isso deve ser levantado, a questão financeira, a educação que você vai dar para os filhos, mas todos ainda estão vendo aqui de uma forma bem positiva. Josi Barbosa também está dizendo, olha, filho é a melhor coisa do mundo. Priscila sabe também de sempre é bom ter filhos, mas hoje em dia
dia as pessoas pensam muito nos problemas futuros e deixam de lado a questão e preferem nem ter. Independente das dificuldades, é maravilhoso ser mãe. Filhos são uma bênção de Deus. De fato, eu também já sou mãe, já tive a oportunidade de sentir essa graça e eu acho que é uma maravilha. Agora, é de fato preciso planejar, né? Planejado não sai caro. O combinado, né? Sai mais tranquilo, sai mais barato. Um pouco mais tranquila, não é garantido, né? Não é garantido. E é uma verdade, gente. Filho, por mais que a gente se esforce, nada é garantido. Tudo pode acontecer. Gabi, obrigada pela tua presença aqui junto conosco. Inclusive, já lanço a enquete, tá? Semana que vem nós teremos mais DR, é claro, todas as segundas-feiras. E aí já temos 2 temas pra gente debater. Você aí do outro lado vai escolher qual o tema que você quer pra próxima semana. O primeiro DR é a nossa DR virtual. Será que funciona esses namoros, casos e acasos da internet? Participa lá, é o nosso tema número 1. Tema número 2 é a relação entre sogra e nora. Essa é uma DR, assim, oficial, desde que o mundo é mundo acontece. Portanto, você aí do outro lado tem esses 2 temas, participa com a gente lá na nossa fanpage e até o final do programa a gente dá o resultado aqui, tá bom? Vamos pro intervalo, a gente volta já já e o bate-papo é outro. Nós vamos falar sobre dengue.